Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Dando início a mais um vídeo aqui no canal. E antes de começar o caso de hoje, já vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal pelo botão vermelhinho. Inscreva-se aqui embaixo. Já deixa um like, que é muito importante para o YouTube entender que este é um bom conteúdo e indicar para mais pessoas. Já vou pedir para vocês também, caso queira me seguir no meu Instagram. Não falo muito lá sobre casos, mas sempre aviso quando sai vídeo novo. E chega de enrolação, bora pro caso de hoje. Norma Jean Mortenson nasceu no dia 1º de junho de 1926 e ela era filha de Gladys Pure Baker. E não se sabe ao certo quem era seu pai. Ela era a terceira filha da sua mãe e ela era caçula. Ela também tinha um irmão e uma irmã mais velha, filho do primeiro casamento da sua mãe, com John Newton Baker, mas ela só teve esse conhecimento dos irmãos quando completou 12 anos. Ela foi registrada com esse nome pois o segundo parceiro da sua mãe, ele se chamava Edward Martin Mortensen. Eles se separavam muito e voltavam, e nesse meio tempo ela também se relacionava com outro homem, com Stanley Gifford. E aí fica a dúvida da paternidade de que quem realmente era o pai de Norma. A Gladys, ela achava que o Stanley ia assumir a paternidade de Norma, mas ele e o Edward acabaram sumindo. Com esse acontecimento, então, a Gladys entra em uma depressão profunda e a Norma Jean, ela diz que tinha medo de passar pelo mesmo. Em entrevistas ela diz isso, pois era meio que uma doença hereditária da família, porque a sua avó acabou sofrendo com o mesmo, mas de uma forma diferente, que eu vou contar mais pra frente pra vocês. E a Gladys trabalhava em um laboratório de imagens da Studio Universal, e como era só ela e a filha, ela tinha muito medo de perder aquele trabalho, porque se ela perdesse, ela não tinha mais ninguém ali para sustentar a filha e se sustentar. E foi por esse motivo que ela enviou a filha para um lar adotivo. Em algumas fontes é dito que ela pagava $5 por semana, e em outras é dito que ela pagava $25 por semana a esta família para cuidar de sua filha. O episódio com a avó que eu relatei para vocês aconteceu quando ela foi visitar a neta na casa dessa família que cuidava dela. E em certo momento a responsável deixou a Norma sozinha com a sua avó. E ao retornar, ela pegou a avó sufocando a neta com o travesseiro. Ela tentou disfarçar, mas a guardiã percebeu que ela estava tentando matar a sua neta. Ela chamou a polícia e, por fim, a avó de Norma Jean foi encaminhada para um hospital psiquiátrico. Após algum tempo, Gladys conseguiu juntar uma certa quantia de dinheiro. Ela volta, retorna até a casa que a sua filha estava morando, leva ela embora. E como ela conseguiu comprar uma casa, ela precisava de uma renda, ela aluga os quartos. E nessa casa morava ela, a filha, a sua irmã e um casal de atores. Em entrevistas ela diz também que nessa casa a mãe tinha um quadro do Edward, um dos seus companheiros, que ficava na parede. E ela sempre ficava admirando. E em certo dia a mãe disse a ela que aquele era seu pai. E ela disse que ele se parecia muito com o ator Clark Gable, mas a sua mãe disse que ele já tinha falecido e que não era nem para ela procurar saber de nada. Nessa época também, ela ia muito ao cinema com a sua mãe, e lá ela ficava sonhando. Tinha uma calçada, como se fosse aquelas calçadas da fama, mas ali os atores colocavam os seus pés e as mãos. E infelizmente isso não durou muito tempo, porque a mãe dela, a Gladys, foi parar também em um hospital psiquiátrico. Inclusive, a mãe de Norma Jean foi parar no mesmo hospital que a sua avó. Após esse episódio, Norma Jean foi para um orfanato, e nesse orfanato existia também a possibilidade das crianças ir para casas de certos tutores, vamos dizer assim. E o Estado pagava a eles $5 por semana que as crianças permaneciam em suas casas. Só que em entrevistas ela disse que era muito ruim, porque nessas casas eles serviam de empregados domésticos, só que no orfanato eles sofriam muito mais. Inclusive ela conta
que em uma dessas casas ela foi abusada sexualmente, mas ela preferiu ficar quieta, porque se ela contasse alguma coisa, ela ia ter que voltar pro orfanato. Por volta dos seus 12 anos de idade, ela foi morar com a sua tia Grace, que morava com a mãe anteriormente, como eu havia contado. E a sua tia Grace tinha se casado e ela e seu esposo foram buscar a sua sobrinha para morar junto com eles, mas há relatos que ela também sofreu um abuso sexual por parte desse seu tio. Eles eram uma família muito pobre e por volta de seus 15 e 16 anos, os tios dela decidiram se mudar e ela disse que não queria ir e o tio também não queria levá-la de jeito nenhum. Foi onde a sua tia Grace sugeriu que então ela se casasse. E foi o que aconteceu, ela se casou com um vizinho para ter a sua independência. O nome desse vizinho era James, o sobrenome dele é um pouquinho complicado, então eu vou deixar o nome dele aqui embaixo. E ele foi lutar no exército, ficou por lá por 2 anos. E nesse meio tempo, Norma Jean precisava trabalhar para se sustentar. E foi então que ela foi trabalhar em uma fábrica que fazia drones. E nesse emprego ela foi fotografada e o trabalho ficou tão espetacular que ela conseguiu um emprego em uma agência de modelos e saiu do emprego da fábrica. Em 1946, ela já havia feito diversas capas de revista e se tornou uma loira platinada. Quando seu marido retornou até a cidade que eles moravam, ele ficou esperando ela buscar ele no aeroporto cerca de 1 hora. Ela se atrasou porque ela estava trabalhando como modelo. E quando ela chegou, ele teve uma surpresa porque ela estava com um visual completamente mudado, inclusive o cabelo que estava platinado. E ela contou como ela estava trabalhando e ele não aceitou o novo trabalho dela. Foi então que ela se decidiu se separar. Logo após esse episódio, foi então onde ela conseguiu um contrato com a 20th Century Fox. E foi lá que ela se mudou de Norma Jean para Marilyn Monroe. Agora eu vou tratar ela como Marilyn. A inspiração do nome foi do presidente da Fox, no qual ele tinha uma ex-noiva com o nome de Marilyn. E Monroe, que era o meio nome de sua mãe, de solteiro. Mas somente em 1950 que realmente ela atingiu a fama. Foi então onde ela fez a cirurgia do nariz, do queixo e também onde ela começou a fazer muito sucesso na TV e no cinema. Mas o preço da fama foi alto e foi onde ela começou a ficar dependente de barbitúricos e anfetaminas. Em 1954, ela se casou novamente com Joey DiMaggio, mas ele era muito ciumento e eles se separaram. Ela teve outros affairs midiáticos, mas em 1955 ela voltou a se casar com Arthur Miller e neste casamento ela resolveu que ela queria engravidar. Mas ela teve diversos abortos e ficou cada vez mais dependente dos barbitúricos e álcool. Em 1960 ela conheceu o John F. Kennedy e há relatos que ela foi sua amante e também foi amante do Robert Kennedy. Eu posso contar um pouquinho da história dela, que eu acho que é imprescindível para a gente saber o que realmente aconteceu na sua vida e como que tem as teorias do caso. Eu vou contar para vocês como foi a morte dela e quais são as suas teorias. A Marilyn Monroe faleceu no dia 5 de agosto de 1962. A hora exata é algo que se tem muita dúvida, pois a sua governanta Eunice diz que a encontrou por volta de meia-noite e em outro depoimento ela diz que a encontrou por volta de 3 horas da manhã. E é um pouco estranho também porque a Eunice primeiro ligou para o psicólogo dela. O psicólogo foi até o local. Chegando lá, ele constatou que ela estava sem vida e aí ele ligou para um médico. E esse médico também constatou que ela já estava sem vida. Em seu quarto, Marilyn estava nua, de bruços e com o telefone fora do gancho. E ela segurava o telefone com uma dessas mãos. A outra coisa também que é falado é que a janela do seu quarto estava quebrada e o psicólogo disse que precisou quebrar a janela para entrar, mas o que aparentava é que a janela estava quebrada de dentro para fora. Tinha também muitos frascos de vidro de medicamento vazio ali ao seu lado. E o que se trouxe muita dúvida é que não havia nenhum copo de água ou qualquer outro líquido ali com que ela pudesse ter bebido, né, para ingerir essa medicação. E a cena toda parecia
toda muito assim perfeita em certas coisas e muito montada. A causa da morte final dela foi de suicídio por overdose de barbitúricos. Agora eu vou entrar nas teorias que rondam a morte de Marilyn. Uma das teorias diz que a causa da morte dela por overdose foi montada, porque tá tudo muito certinho. E a Eunice se contradiz muito no que diz, que uma hora ela foi encontrada meia-noite, depois ela disse que encontrou ela 3 horas da manhã. Então, fica aí, foi meia-noite, foi 3 horas da manhã. Outra teoria é que de imediato ela não foi encontrada morta, que ela estava inconsciente, mas seus batimentos estavam fracos. E que a forma que ela estava na cama estava muito perfeita e que não parecia uma overdose. Pela maneira que ela estava, ela sentiria muita dor e a forma que ela estava deitada na cama seria diferente. Tem outra teoria que os irmãos Kennedy teriam dado um fim nela, pois ela sabia demais coisas da família e coisas do governo. E também há quem diz que ela queria se casar com o presidente e ele não queria assumir e que tudo foi combinado com seu psicólogo, que teria também aplicado um medicamento nela e que a governanta também sabia de tudo. E isso também daria uma explicação para os horários que a governanta diz que encontrou. Essa teoria tem bastante força porque, segundo o que as pessoas dizem, a Marilyn tinha um diário vermelho no qual ela anotava tudo e esse diário nunca foi encontrado. E as pessoas dizem que os Kennedy teriam achado e dado um sumiço nesse diário. Essa teoria ganhou bastante força também, pois em 2018, alguns documentos oficiais do governo foram divulgados e nesses documentos havia informações de que Marilyn tinha abortado um bebê de Bob Kennedy. Outro fato é que não foi encontrado resquícios nem de cápsula, nem do corante do medicamento que ela tomava em seu estômago ou em seus órgãos. Mas esse medicamento foi encontrado em seu reto, então alguém poderia ter montado essa cena, mas introduzido o medicamento pelo seu reto, que é uma forma bem constrangedora. Tem uma teoria também que o Frank Sinatra, há relatos que ela também teve um affair com ele, que ele teria contratado garotos de programa para fazer uma festa com ela, e ele teria fotografado tudo e ameaçado ela que se ela não parasse de ameaçar os Kennedy, ele iria expor tudo isso ao público. E essa teoria ganhou força porque quem organizou todo o seu funeral foi seu ex-marido, Joey DiMaggio, e ele teria proibido o Frank Sinatra e os Kennedy de ter aparecido até o local. Mas também, se vocês forem pensar, o que penso eu, ele pode ter proibido isso porque ela havia se relacionado com os dois. Então, por ciúme, ele proibiu eles de irem até o sepultamento da Marilyn. O seu sepultamento foi em 8 de agosto de 1962. Ele foi realizado por Joe. E até a sua morte, em 1999, ele enviava flores brancas para o túmulo da amada todas as semanas. E dizem que as últimas palavras dele foi dita que ele finalmente iria encontrar sua Marilyn. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui embaixo o que vocês acham dessas teorias. Se vocês conhecem outras, podem deixar aqui embaixo também. Se vocês acreditam em alguma dessas teorias, também pode deixar aqui embaixo para mim, que eu vou adorar saber. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!